Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Social, nosso espaço dedicado a oferecer informações de qualidade e histórias inspiradoras. Nossa missão aqui vai além de simplesmente informar. Queremos elevar sua jornada pessoal, ajudar você a vencer desafios e a enxergar novas possibilidades. Hoje vamos mergulhar em um tema que toca profundamente a essência do nosso bem-estar, a autoestima. Vamos entender como essa força sutil influencia nossas relações, nossas conquistas e principalmente a maneira como enxergamos nós mesmos e até como nos conectamos com o mundo. Muitas vezes, harmonizar nossa aparência é um passo essencial para fortalecer a autoestima e a autoconfiança. Por isso, hoje temos o privilégio de receber um dos maiores especialistas do país nessa área, alguém que dedicou sua vida a transformar a autoestima de milhares de pessoas. Nosso convidado especial é cirurgião dentista especializado em harmonização orofacial, com mais de 10 anos de experiência. Além de cuidar da beleza e bem-estar de seus pacientes, incluindo celebridades, ele já capacitou mais de 13 mil alunos em 26 países. É diretor técnico da rede de franquias Academia da Face Brasil, além de ser o idealizador do projeto social 1 Minuto para a Bel, que oferece tratamento facial a pessoas que sofrem de paralisia de Bell. E ele está aqui hoje para mostrar para a gente como a harmonização facial pode ir muito além da estética e alcançar o centro da nossa autoestima. E eu tenho uma honra muito grande de receber o querido Dr. William Ortega. Seja muito bem-vindo. Eunice, que prazer gigantesco estar aqui com você novamente. Eu adoro vir aqui no programa. Você trazendo tantas boas notícias para as pessoas. Eu acho que falta isso no mundo hoje. A gente vê tantas notícias ruins que a gente às vezes fica pesado no nosso dia. Quando a gente vê notícias boas, quando a gente fala sobre notícias boas, acho que traz uma leveza de forma geral na nossa vida. Então, muito obrigado, é um prazer gigantesco estar aqui com você novamente. É um prazer nosso e demorou dessa vez, né? Demorou um pouquinho. Agenda muito cheia também, né, doutor? Mas a gente estava ansioso para te receber novamente. A gente sabe do conteúdo que você entrega como professor também, né? Palestrante aí em diversos lugares, faculdades e pelo Brasil e mundo afora. Então é uma honra ter você para esclarecer um assunto que eu já falei, ele mexe muito, né, com o nosso emocional e enfim, com a forma como a gente se enxerga e se conecta com o mundo. Então hoje a gente vai aqui de novo falar com as pessoas, mas com novidades que eu sei que você está trazendo e é uma honra te receber, viu? E além de estar no seu programa, falar sobre um assunto que eu amo tanto e que a gente consegue impactar muito a vida das pessoas, que é a autoestima. Sem autoestima, nós não conseguimos viver positivamente, né, Eunice? A autoestima, ela muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de comunicar, a nossa forma de viver em sociedade. Então é um assunto que realmente a gente precisa trazer em pauta com muita importância, porém com um certo zelo também, porque os pacientes muitas vezes gostam de passar um pouquinho do ponto, então é muito importante ter esse ponderamento e conversar muito sobre esse assunto para saber quais são os limites ideais da autoestima ou de quando a gente está querendo passar do ponto. Verdade. Agora, doutor, para a gente se conectar com o público de casa, eu queria que você se apresentasse para eles. Eu já falei bastante aqui de você, mas só para que as pessoas saibam por que de dentista você hoje se dedica, encontrou, né, propósito fazendo esse trabalho tão bonito que você faz. Bom, pessoal, eu sou o William Ortega, a Eunice já falou aqui um pouquinho para vocês. Eu nasci numa cidade chamada Tupãssi, no interior do Paraná, e só nasci nessa cidade de Tupãssi porque a cidade onde eu morava mesmo não tinha hospital, que se chama JS, e é uma cidade de 500 habitantes, é um vilarejo muito pequenininho. Minha família não tinha muito recurso, então eu tinha que buscar alguma forma de me diferenciar. Eu olhava ao redor de tudo que acontecia nessa cidade tão pequenininha e eu não queria aquele destino para mim. A maioria dos amigos ou dos familiares, eles tinham uma vida muito simples, muito pacata, sem muitas condições. Então eu queria buscar desde cedo algo diferente para minha vida e para minha família. Então com 14 anos eu busquei uma escola interna, fui estudar nessa escola federal interna
para adquirir conhecimento. Depois fiz a odontologia. A odontologia me trouxe o diploma de cirurgião dentista, onde eu fiz especialização em ortodontia, e implantodontia e endodontia. Para quem nunca ouviu falar, endodontia trata canal. Comecei com essa especialidade e no primeiro ano trabalhando descobri que não era a área que eu gostaria de seguir, então não foi o que ganhou meu coração realmente. Fiz a ortodontia e dentro da ortodontia eu comecei a estudar muito sobre análise facial. Então foi aí que eu comecei a estudar um pouquinho sobre estética, Eunice. A partir desse momento eu comecei a ver o que era bonito esteticamente, qual era um padrão de beleza, qual era a análise facial de ângulos, de nariz, de boca, de mento. E aí fui buscar meus primeiros cursos de preenchimento e toxina botulínica. Nessa fase eu também precisava fazer uma monografia, que era um estudo de final de curso de ortodontia, e eu comecei a estudar sobre o bruxismo. Então eu associei os tratamentos de bruxismo com a toxina botulínica, né? Ao invés de ser estético, a gente aplicava botox para tirar o bruxismo aqui nessa região dos pacientes. Sim. E aí foi unindo todo o útil ao agradável e cheguei na harmonização facial. E aí se apaixonou? Me apaixonei demais. Aí hoje você não é mais dentista de consultório e só se dedica à harmonização facial. Harmonização. Olha, que legal. Quer dizer, você encontrou um propósito ali de entregar valor para as pessoas, né? Encontrei, Eunice. E assim, é muito bacana porque eu iniciei essa área toda realmente olhando aquelas pessoas que se incomodavam. Então eu recebia muitos adolescentes de 15, 16 anos de idade que se incomodavam muito com o perfil. Essa é a fase principal do desenvolvimento da autoestima, do desenvolvimento das crenças pessoais. Então quando a gente trata esse adolescente de uma forma positiva, esse adolescente ele cresce diferente. Sim. E hoje eu recebo os pacientes, eu tenho mais de 10 anos de estrada, eu recebo mensagens lá daqueles meus pacientinhos crianças, que eu colocava o aparelhinho para mudar o crescimento ósseo, que me mandam no Instagram: doutor, adoro acompanhar você que me tratou e você mudou a minha vida de forma geral. Que legal, muito bacana. E eu queria agora que então a gente entrasse nesse conceito da harmonização facial, até para que as pessoas entendam a importância dele de verdade na autoestima, porque agora a gente já está tratando, né, dos adultos, aqueles que já podem fazer. Isso. E como eu disse, isso não é só questão de estética, né? Não. A gente está falando de autoestima. Isso. Eunice, o conceito da harmonização facial, ela vem de harmonizar. Se a gente pesquisar no dicionário o que é harmonizar, é tornar harmônico, equilibrar, melhorar estruturas. Então a gente vai para esse caminho de olhar para um paciente e entender o que fica harmônico de forma geral no rosto dele. Tem muitas pessoas que têm essas discrepâncias ósseas, que eu já citei, então isso é genético. Algumas pessoas têm falta de crescimento mandibular, ou falta de crescimento maxilar, ou excesso de crescimento de algum deles. Então chega na idade adulta se incomodando muito com essas estruturas. E quando a gente faz a harmonização, a gente consegue trazer harmonia e equilibrar. Então esse paciente ele consegue se ver melhor no espelho, se sentir melhor no espelho. Isso é uma das partes da harmonização facial. Nós também temos a parte da harmonização, que é melhorar o processo de envelhecimento. Então nós recebemos também principalmente mulheres, os homens estão se cuidando muito, mas hoje nosso principal público ainda é mulher. Então a gente recebe muito mulheres que passaram uma vida inteira cuidando dos filhos, do esposo, da casa, de todo mundo, mas que não se cuidava, não cuidava dela mesma. Então ela chega na clínica com várias queixas de processo de envelhecimento, ruguinhas, e a gente consegue tratar essa mulher para que ela se sinta bem e volte para a sociedade de uma forma muito mais positiva. E a autoestima, ela faz isso com todo mundo. Quem não gosta de se olhar no espelho e se sentir bem? Então é o que a gente fala, que a harmonização facial ela não é simplesmente estética. Muitas vezes as pessoas associam a harmonização com a futilidade, com os excessos, mas a harmonização ela vai muito além disso. A gente consegue estudar realmente o que precisa melhorar de forma geral no rosto desse paciente. E a beleza ela é subjetiva. Tem gente que gosta das suas ruguinhas, dos seus traços, de um processo de envelhecimento, mas eu tenho certeza que essa mesma pessoa se incomoda com algumas outras coisinhas. Então a harmonização ela vai nesse foco de cuidar da pessoa de forma geral, para que a gente consiga trazer autoestima para ela sem nenhum padrão específico, mas cuidando do psicológico, do bem-estar. E a própria OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela determina que para você ser saudável, não basta ter ausência de doença. Não é simplesmente, não tenho nenhuma doença, eu sou saudável. Existem vários outros pilares que a gente precisa para que a gente tenha saúde, que a gente seja saudável. Então a gente vem lá na base dessa pirâmide tendo água potável e alimentação de qualidade,
Depois a gente vem subindo essa pirâmide sobre ter conforto e ter um lar. Depois sobe essa pirâmide sobre não sofrer ameaças e não se sentir em perigo o tempo todo. Então a harmonia, ela vai, aliás, a autoestima, ela vai muito além. A saúde, ela vai muito além. Sim. E a autoestima, ela tá lá no topo. Quando eu consigo, ela é tão genuína e tão bonita que só eu tendo todos esses pilares bem desenvolvidos que eu consigo pensar em mim mesmo. Então, quando eu tenho todas as formas de vida de uma forma positiva, eu posso olhar para o espelho e me ver. Olha só. Porque antes disso, eu vivo em situação de perigo. Ou eu não tenho água, não tenho comida e preciso buscar isso, eu esqueço a autoestima, ou eu vivo em situação de perigo, eu esqueço a autoestima. Então, a autoestima ela é um complemento geral de uma pessoa que está lá no topo de se sentir bem. Vamos dizer que ela encontrou a satisfação plena, né? E agora ela está fazendo alguma coisa que ela fala, posso ficar tranquila. Por ela mesma, né? Por ela mesma. Que legal. Puxa, que bacana. Foi muito bacana o que você falou e esclarecedor. Porque às vezes a pessoa que está nos assistindo agora, ela não sabe por que ela não consegue, às vezes, ir numa loja e comprar alguma coisa para ela. Está sempre pensando nos filhos, né? Exatamente. Pensando no marido, pensando na família. Então, é algo para a gente pensar e desenvolver, né? Vamos trabalhar para que a gente tenha essa autoestima e pense na gente, né? A vida é uma só, né, doutor? Isso. Muito bacana. E principalmente vocês, mulheres, Eunice, que normalmente carregam o mundo nas costas, filhos, marido, casa, escola dos filhos. Então, acaba esquecendo, né, de você. Eu recebo muitas mulheres que esquecem delas mesmas. Então, quando chega no consultório, o simples fato de ela sentar na minha cadeira, a gente fazer algo simples, que melhora um pouquinho o rosto, que dê aquele aspecto de jovialidade, ela olha no espelho e chora. E depois volta em outras sessões muito mais empoderada, porque a partir desse momento ela começou a pensar nela mesma. Então o psicológico ele fica muito mais bem desenvolvido. Sim, ela começa a se enxergar, né? Exatamente. E assim, quais são as inseguranças que elas levam para você no consultório? O que mais elas falam? Que medo que elas têm, né? Porque às vezes a mulher tem muito medo de envelhecer, de ficar sozinha. Muitas realmente ficam, ou porque ficaram viúvas, ou se separaram, os filhos casaram, foram embora, né? Sim. Eunice, esse é o público que, assim, mais a gente recebe na clínica e é o que a gente mais gosta de tratar. Porque é muito genuíno você ver a pessoa entrando na sua clínica falando, doutor, eu era muito bonita, eu me cuidava muito, mas depois que eu casei, eu parei toda a minha vida. Parei de me cuidar, parei de olhar para mim mesma e todo mundo continuou a sua vida e eu fiquei estagnada. Chega em um momento da vida, vamos falar aí um percentual super alto, os filhos saem de casa, vão estudar, essa mulher tem a síndrome do ninho vazio, acaba ficando em casa triste, né, por não ter mais os filhos. Ela passa a olhar para ela e ela não se reconhece mais, porque ela passou 15, 20 anos sem olhar no espelho para se sentir bem. E aí, de repente, ela não tem nada para fazer em casa mais, né? Entre aspas. Sim. Porque ela não tá mais com os filhos para conversar, para ter aquela vida agitada. Ela para e ela se olha no espelho. Então, ela chega no consultório, assim, com uma autoestima completamente abalada, normalmente relatando que não consegue mais sair de casa, que não consegue socializar com amigas, que, minha amiga parece que tá tão linda e eu tô dessa forma. Então, se compara muito. Então, a primeira fase desse tratamento é a gente bater um papo muito sério com essas mulheres, entender realmente o que faz sentido, esteticamente falando, ou o que o psicológico dela está conduzindo à comparação. Então, a gente explica muito bem o que é a harmonização facial, como a gente consegue beneficiar ela por autoestima de forma geral, e aí a gente começa esses tratamentos. Depois que a gente inicia o tratamento, eu inicio assim, é muito lindo ver que normalmente elas vêm a primeira vez retraída, com medo de fazer procedimento, com medo de agulhada, com medo de ficar exagerado. Elas vêm, assim, muito simples na forma de vestir, sem uma maquiagem, com cabelo, sem um cuidado. E a gente faz uma primeira sessão, essas mulheres voltam na segunda sessão, toda empoderada, já se arrumou, foi para um cabeleireiro melhorar o cabelo. Então vem de uma forma diferente. E aí a gente escuta muitos relatos dentro da clínica, do quanto isso muda e impacta positivamente na vida delas. Porque essa mulher que antes estava se escondendo em casa, passa a sair. Ela passa a conseguir conviver melhor com as amigas. Elas até querem mostrar, agora eu quero sair de casa porque eu tô bonita. Tá diferente. Então, a principal queixa, eu acho que
da grande parte dos pacientes, né? Existem várias outras queixas, mas a principal é essa. São mulheres com uma idade mais avançada que pararam para se olhar no espelho depois de 20 anos sem se cuidar. Acho que é a principal. Muito, muito bom. Agora, tem realmente que se ter cuidado e preocupação com esses exageros, né? Eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, para que a pessoa tivesse consciência, até porque isso a gente tem visto muito na mídia, pessoas que vão em lugares que às vezes nem está preparado para receber e a pessoa sai de lá, né, às vezes não feliz, né, sai pior do que chegou. Sim, enfim. Não, exatamente. Eunice, a harmonização facial, ela é uma especialidade que exige um tempo de maturação. O profissional ele precisa ter uma maturidade para fazer todos os procedimentos. E alguns profissionais não respeitam esse tempo. Então, ao invés de fazer só lá o procedimento que é mais básico, que ele consegue fazer inicialmente, ele já quer fazer algo muito mais avançado no início. Então, a gente vê muitas falhas de excesso de produto, ou de produto sendo colocado no lugar errado. E como eu dei muito curso, tem muitos alunos que me conhecem, eu acabei virando referência. Então, eu recebo muitos desses pacientes que tiveram algum erro estético para eu fazer a correção. Então, a gente tem sim um aumento muito significativo para erros dessa parte estética, mas a harmonização ela não é isso. Com a harmonização, a gente consegue equilibrar a face a ponto de olhar para um paciente e nem saber que fez algum procedimento. Só sabe que ele está mais bonito. Só sabe que está mais bonito. E quem não conhece só olha e fala, nossa, que mulher linda, mas não sabe que fez nada durante a vida. Sim, muito bem. Então, é só tomar cuidado, pesquisar direitinho. Isso. A dica aí para quem é paciente e quiser buscar fazer harmonização facial. Primeiramente, entenda o que você quer melhorar. O que faz sentido para você em relação à estética. Procura um profissional. O Instagram é um ótimo meio para a gente entender um pouquinho o trabalho desse profissional, entender o que ele faz, como ele faz, mas o Instagram não é o suficiente para a gente saber se esse profissional é de qualidade realmente. Então é importante buscar pacientes que já fizeram procedimentos, fazer uma consulta com esse profissional e debater aquilo que você quer melhorar, para que esse profissional consiga te dizer a opinião dele, e assim você vai pegando a confiança. A partir desse momento você tem a decisão aí de quem você realmente quer fazer o procedimento. Se você se sentir inseguro, bate esse papo com um profissional que está te atendendo. Então fala sobre suas inseguranças, fala para ele em relação a intercorrências possíveis, vê se a clínica está habilitada. Hoje a gente consegue, através da internet, o Google tem acesso para todo mundo, a gente sabe número de conselho de todos os profissionais, número de registro de clínica de todas as clínicas que existem. Então faça uma busca mais intensa, porque além da sua estética, você está trabalhando com a sua saúde. Então é muito importante buscar um bom profissional. Sim, exatamente. É uma dica muito importante. Agora, doutor, os profissionais de estética, qualquer clínica, a gente sabe que eles têm uma dor muito grande, que é a gestão. Porque às vezes ele é treinado, ele tem técnica, ele é ótimo, mas tem um negócio, né? Que ele está ali trabalhando, ele está entregando um serviço, mas tem um negócio, uma empresa que precisa ser administrada. E às vezes eles também não têm essa expertise e uma coisa desequilibra a outra, né? Porque não tem como você ter paz para trabalhar se as coisas não estiverem bem. O que você pode compartilhar com a gente de ensino nessa tarde que resolveria essa dor? Eunice, esse é um assunto muito importante, principalmente para os dias atuais. E eu acho que isso é uma dica não só para profissionais de harmonização ou de saúde, mas para qualquer ser humano, qualquer pessoa. Nós normalmente crescemos, principalmente nós que crescemos no interior, a gente não tem noção de gestão de forma geral. Gestão empresarial, gestão administrativa, gestão financeira. E isso faz com que a gente não nos planeje a longo prazo. E eu me deparei uma época da minha vida onde eu tinha uma crescente muito grande, eu tinha muito paciente, então tinha uma entrada financeira muito grande, agora falando um pouco de empreendedorismo, tinha uma entrada financeira grande com alunos, com pacientes, e parece que esse dinheiro não prosperava, parece que isso não andava. Então entrava muito, mas chegava no final do mês e você não sabia para onde tinha ido aquele dinheiro sem gestão nenhuma. Então eu comecei a entender que eu precisava estudar mais e entender um pouco mais de tudo isso. E aí eu vi onde é que estava o buraco, né? Porque, assim, a gente não aprende, a gente não sabe fazer isso. A minha família, ela não tinha nem o que gerir, uma família muito humilde, né? Meus pais faziam todo o possível para que a gente tivesse tudo que a gente precisava, mas não tinha sobra para ter que calcular. E quando a gente vira empresário, a gente tem que olhar cada detalhe, cada centavo que está entrando na nossa clínica, porque quando você desperdiça o mínimo que seja,
lá no final do mês faz diferença, faz resultado. Sim. Então eu comecei a aprender e comecei a estudar, tendo contato com muitos empresários grandes que eu admiro muito, pessoas aí no Brasil que são da área do empreendedorismo, e comecei a sentar com essas pessoas, na mesa dessas pessoas, e entender um pouco sobre empreendedorismo. E comecei a estudar muito. Dentro disso, formei o projeto de franquias, consegui estabilizar e entender o meu processo financeiro, e hoje eu consigo ajudar os meus alunos a fazer isso. Eu percebi ao longo da minha caminhada, nesses 13 mil alunos que eu formei, que a gente teve ali em torno de 10% de alunos que tiveram sucesso nas suas cidades. Isso me frustrava um pouco. Pensava, poxa vida, eu estou tentando entregar tudo com tanto propósito, meu aluno está vindo aqui, eu estou fazendo o meu melhor para que ele tenha resultado na clínica dele. Quando ele volta lá na clínica dele, ele não consegue prosperar. Então, tem um ou outro que desponta, em torno de 1.300 alunos, dá para dizer, que é muita gente, né? A gente tem muito carinho em falar que, e receber mensagens que a gente mudou a vida de muita gente, mas ainda é pouco frente a 13 mil, eu queria mais. Então eu comecei a estudar, ligar mesmo, fazer um trabalho de ligação, ir atrás de alunos, viu? Você não tá conseguindo desenvolver, o que é que tá acontecendo? Aí esse aluno normalmente falava, William, eu não consigo fazer uma gestão, eu não tenho pacientes, meu marketing é ruim, ou eu tenho medo paralisante de fazer um procedimento estético e dar errado e não ser exatamente do jeito que eu quero. Então eu comecei a me deparar com várias coisas além da técnica. E frente a isso, eu comecei a ensinar esses alunos a gestão de consultório. Então hoje eu ensino também, tenho um projeto de cursos que ensina esse aluno a gerir, porque fazer a técnica bem feita é uma frase que ficou muito marcada comigo, todas as palestras que eu vou eu falo isso, que fazer bem o procedimento tecnicamente é o mínimo que a gente pode fazer pelo nosso paciente. Se o paciente entrou na nossa recepção e falou assim, eu quero fazer um tratamento de botox para paralisia de Bell. O mínimo que eu posso fazer é entregar um procedimento muito bem feito. Não tem como eu ser aquém de um procedimento muito bem feito. Isso é o básico, esse é o mínimo. Então, o que vai te diferenciar e te tornar um bom profissional e um bom empresário é o que você faz ao redor daquilo ali. Então, é como você recepciona esse paciente, é ter a delicadeza, o cuidado com ele, é fazer pesquisa de mercado para entender se seus valores estão condizentes com o mercado, é fazer um bom marketing, saber usar Instagram. Hoje o Instagram é uma ferramenta gigantesca, maravilhosa e ainda é gratuito. A gente precisa pagar muito tráfego pago, algumas coisas, mas ainda é gratuito. Sim. Então é uma forma de a gente conseguir demonstrar o nosso trabalho e se desenvolver. Então ensinamos marketing digital, finanças, e a gente percebeu que muitos desses alunos, depois que desbloquearam essa questão de gestão, eles começaram a prosperar muito mais. Então eu percebi que a técnica é a base de tudo, mas o que vai te tornar um bom profissional, e foi como aconteceu comigo também. Sim. Eu só consegui prosperar depois que eu olhei, porque paciente eu já tinha, aluno eu já tinha, entrada financeira eu já tinha, mas não prosperava. E eu só consegui prosperar e criar projetos, fazer a minha rede expandir, né? de expansão, depois que eu realmente tive conhecimento dessa base. Muito bem. E você falou sobre essa parte do bloqueio, né? É muito importante também investir na parte emocional, porque eu sei que você também trabalha isso. Acho que você pode até falar um pouco também sobre isso. Muito, Eunice. O medo paralisante é uma das coisas que mais faz com que o aluno não progrida na profissão. Eu tenho vários alunos que pensavam em desistir da odontologia ou desistir da profissão pelo medo paralisante. E aí você traz esse aluno para perto de você, você pede para ele fazer os procedimentos na sua frente, ele sabe tudo. Fica tudo lindo. Ele sabe, assim, de uma forma magnífica. Só que quando ele vai para a clínica dele, ele paralisa. E isso vem, muitas vezes, das nossas crenças de infância mesmo. Então, muitas vezes a gente não se sente merecedor do que a gente está fazendo. A gente tem crenças de várias específicas. Inclusive, eu vou contar um segredo aqui para você, que eu mandei alguns alunos já assistir programas seus. Sério? Que legal! Porque você traz tanta gente legal para falar sobre mindset, sobre a mentalidade. E eu já coloquei alguns programas seus como tarefinha para os alunos. Que bom, a gente fica muito feliz. Continue usando eles. Nós vamos utilizar. Então, a mentalidade, ela faz com que a gente consiga prosperar de forma geral. E a nossa mentalidade, ela tem que estar muito bem desenvolvida para que a gente faça um bom trabalho. Então, vamos falar desde a base de tudo, tanto mental quanto energético também, né, Eunice? Sim. A gente estuda muito isso, a gente gosta muito de se cuidar, né, de uma forma energética mesmo. O transbordar. Então, quando a gente consegue alinhar os pilares da vida
cuidando do nosso emocional, transbordando aquilo que a gente pode transbordar, ajudando outras pessoas, olhando o nosso paciente com carinho e propósito, a gente se sente merecedor, porque a gente está fazendo pelo mundo. Então a gente pode receber do mundo. Você está gerando valor, né? Então a gente precisa movimentar essa energia. Isso é muito importante. Inclusive, você tocou num ponto muito bacana, que é o transbordar, né? E cada um tem um jeito de transbordar. Eu acho que a gente escolhe essa forma, né? Você encontrou aí mesmo com o que você faz o projeto 1 Minuto para a Bel, né? Queria que a gente aproveitasse para falar dele, porque isso é algo que você pensou em entregar mais, né? Isso. E Eunice, o projeto de paralisia de Bel, ele veio foi um presente que chegou na minha vida, através de uma influenciadora digital, que é a Daparis. A Daparis teve paralisia de Bel 3 vezes, e na terceira vez, quando ela teve paralisia, ela foi em alguns médicos e olhavam pro rostinho dela e falavam assim: olha, você precisa voltar para casa descansar, não tem muito o que fazer. E nós temos um amigo em comum, que era o dentista dela, que é o Dr. Rogério. O Dr. Rogério falou comigo: William, você trabalha com tantas coisas legais, de pessoas acidentadas. Eu não trabalhava com paralisia ainda, mas trabalhava com pessoas que tinham sofrido acidente, que tinha problemas congênitos. Você melhora tanto o rosto, será que você não consegue dar jeito no rostinho dela? Porque ela tá super incomodada, ela trabalha como influenciadora, com estética. E aí, todo lugar que ela vai, ela fala que ninguém quer tratar ela. Eu falei: Rogério, olha, não é minha alçada, não é o que eu faço comumente, mas traz ela aqui, vamos conversar. Essa menina chegou no consultório completamente aflita, ela tinha 19 aninhos, completamente aflita, ela não conseguia me olhar nos olhos. Um pouquinho que a gente conversou, ela começou a chorar pelo problema de paralisia. Para quem não sabe, pessoal, só para esclarecer, a paralisia de Bell é uma condição que paralisa todo um lado do rosto do paciente. A gente tem um nervinho aqui atrás da orelha, que é o 7º par craniano, o nervo facial. E quando entra alguma bactéria ou vírus nessa região, ele vai espremer o nervinho dentro do osso, porque o nervinho está passando num canalzinho do osso, e quando incha tudo isso, espreme o nervinho e desliga toda a musculatura. E aí o paciente tem o rostinho paralisado. Tem vários exemplos aí, quem teve agora há pouco tempo foi o Justin Bieber, então ficou muito conhecido mundialmente quando ele teve. Então a Dainara veio dessa forma na clínica, muito incomodada. Falei: Dainara, todo mundo falou que não consegue te tratar, ela, todo mundo. Foi em vários especialistas, são os melhores do Brasil, e todo mundo falou: volta pra casa e não faz. Falei: eu não faço isso comumente, não é minha alçada de dia a dia. Mas você topa tentar comigo? Que eu topo. Eu vou buscar, eu vou investigar, eu vou estudar e a gente vai tentar fazer alguma coisa. Só que eu não quero te criar expectativa, porque eu não trabalho com isso, beleza? Ela me abraçou, chorava: doutor, só por você me dar esse acolhimento mudou minha vida. Aí eu peguei aquilo como missão e comecei a estudar cada vez mais, pesquisar pessoas que já trabalhavam com isso. Encontrei muitos profissionais em Londres que faziam esses tratamentos, comecei a trocar ideia, conversar e comecei a executar os tratamentos que eu já fazia, que era botox, preenchimento, nela. Então começamos a ter um sucesso gigantesco através do estudo. E aí, em questão assim, ela estava 6 meses com a paralisia, e aí ela me mandou um vídeo. Do lado que tem a paralisia, você não consegue chorar quando está emocionado. Mas quando você mastiga, sai água do olho, por um estímulo que o nervo fica perdido. Sim, não entende o que está acontecendo. E um dia ela foi para minha clínica, depois de 1 mês e meio após o início do tratamento, ela foi para minha clínica e ela saiu. Em torno de uns 15 minutos depois, ela mandou um vídeo. Doutor, olha isso aqui. Eu falei que minha primeira lágrima ia ser de felicidade. Eu comecei a chorar aqui no carro porque eu estava tão triste e a água escorreu. Olha só, depois de 6 meses, eu tenho esse vídeo, eu guardo com ele. E toda vez que eu tô triste, eu acabo olhando para realmente me motivar. Porque me fez muito bem aquela sensação de, poxa, a vida é uma coisa tão simples, tão boba para mim. É o meu dia a dia. Aplicar um botox eu faço em 10 minutos. Só que você tirar a ruguinha da testa é uma coisa. E o paciente vai lá e ele fica super feliz, mas tá tudo bem. Sim. Agora você mudar todo o emocional e a autoestima de uma pessoa foi muito diferente. Então o meu sentimento naquele momento, Eunice, foi muito grande. Como ela era uma influenciadora e automaticamente ela quis divulgar aquilo, porque ela falou: tem muita gente com o mesmo problema que eu preciso falar disso. E eu até falava pra ela nessa época: Dainara, cautela, porque eu ainda preciso aprender mais. É pouco tempo. Ela: não, mas vamos tentar ajudar as pessoas, vamos tentar. Ela postou aquilo. Veio muita gente pedir para fazer o projeto porque não tinha condições financeiras, ou ia em profissionais que falavam que não tinha tratamento, que ela tinha que esperar. E aí a gente juntos sentamos e ela falou o seguinte: doutor, eu com o meu marketing, como ela tem muito seguidor no Instagram, ela consegue muitas parcerias legais,
Então, através do meu marketing, eu posso ser a embaixadora que vai trazer marcas que vão dar o produto. E aí eu pego o produto para fazer propaganda para a marca e você faz a aplicação gratuita? Eu falei, topo. Aí a gente criou o projeto de 1 Minuto para Bel. Que legal. Então, nesse projeto, a gente está há 4 anos e meio desenvolvendo ele. Já reabilitamos muita gente, pessoas assim com histórias incríveis. Que bacana. E tendo aí o resultado a cada dia. Que legal. Como é bom, né? A gente poder fazer algo que transforma a vida de alguém, que principalmente muda, porque isso aí tirava a autoestima dela, tirava a vontade dela fazer as coisas. É algo que deixa a gente, às vezes, até com a depressão, né? Ela podia estar deprimida. Tratei muitos pacientes que faziam terapia para depressão, mas o problema estava na estética facial e na autoestima. Então, se não cuidasse da face, não voltaria, não teria um sucesso. Então, a gente concomitantemente, a gente criou uma equipe, tem uma equipe que cuida dos pacientes, mas concomitante com a psicologia, a gente fez o tratamento facial. Tem histórias aí assim, ó, para citar rapidamente, mas história de gente que veio do Nordeste tentar a vida aqui em São Paulo, sem condições nenhuma, começou a crescer na profissão, aí teve a paralisia, se trancou em casa, aí não tinha como comer, aí pensou em se matar, com cortes nos pulsos, e chegou na minha clínica e depois de um simples botox e um tratamento com acolhimento, a pessoa voltou para a profissão, voltou a se empenhar. Então é aquela questão do propósito, é a gente começar a olhar para o outro, né? Porque a gente está aqui no mundo para isso. Sim, muito bem, muito bacana, doutor. Agora eu queria que você falasse um pouquinho de toda a expansão que teve, né? Principalmente a Academia da Face. Eu acho que vocês escalaram muitos serviços, os cursos e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que estão falando pra gente que já está chegando ao fim. Passou rápido, né? Passou rápido. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa expansão, porque cresceu muito, graças a Deus, né, doutor? A gente está expandindo bastante, Eunice. E essa é uma dica que eu deixo para todos os telespectadores que estão assistindo o programa, que a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa acreditar no na nossa capacidade. Eu vim lá do interior do Paraná, uma cidade que teoricamente não teria muita perspectiva de expansão, de evolução, por ser uma cidade pequena, não ter muitas propostas mesmo para conseguir oportunidades. E eu consegui desenvolver um trabalho tão lindo, aos poucos fui crescendo, fui me desenvolvendo. No início tive muitos problemas, como eu falei para você, tinha muito entrada financeira, mas no final do mês não dava certo. E depois disso, eu consegui equilibrar, eu consegui entender pessoas que cuidavam do mesmo que eu estava cuidando, e a gente desenvolveu o projeto de franquias para que a gente conseguisse ajudar as pessoas também, aos profissionais também, a abrirem a clínica e conseguirem faturar e prosperar na cidade deles. Levar a metodologia para outros estados. Levar para outros estados. Então a gente está hoje com 30 unidades em funcionamento e tem mais 15 em fase de expansão. E a nossa embaixadora e sócia ativa, que ela participa de reuniões, ela vai atrás, ela faz dias de gravação com a gente, a Adriane Galisteu. A madrinha que eu havia falado, deixa ele falar, que é uma querida, né? É uma pessoa incrível e ela está do nosso lado nesse projeto, fazendo tudo acontecer. E foi uma felicidade gigantesca, porque conheci a Adriane como sócia, então a gente não conhecia ainda pessoalmente como era. E a gente se deparou com uma pessoa tão incrível, que faz tanta questão de estar próxima e a gente apoiar mesmo, né? Muito bom, maravilha, parabéns, viu, doutor? Obrigado, Anny. Agora deixa uma mensagem final, seus contatos, eu acho que as pessoas de casa vão querer te conhecer melhor, para quem ainda não conhece. Aí eu queria que você falasse com essas pessoas de casa, para que elas investissem na sua autoestima, a importância que é isso e cuidar de si, né? Principalmente para as mulheres, né? Exatamente. Os homens também. Exatamente. Bom, pessoal, eu sempre digo que a autoestima ela é a cerejinha do bolo para que você consiga chegar na sua vida plena. Quando a gente se olha no espelho, muitas vezes só por o cabelo não se encaixar direito, porque a barba não tá tão legal hoje, porque a roupa que eu vim tá meio desengonçada, a gente já se sente tão mal e às vezes não consegue se expor perante a sociedade. Imagina aquelas pessoas que realmente têm problemas congênitos ou problemas como paralisia de Bell, como um acidente. Então o sentimento delas é muito sensível, é muito intenso. E a Faculdade de Harvard nos Estados Unidos fez pesquisas que desenvolveram os profissionais de uma rede de supermercados e tentou entender, foi o curso de psicologia que fez esse estudo, e tentou entender a autoestima dessas pessoas com o cargo que ela exercia. E eles, como conclusão, perceberam que assim, aquela pessoa que tem uma autoestima legal, ela começava lá
como o zelador inicial que entrava na rede de supermercado e rapidamente subia e virava um gerente, um grande executivo, saía do mercado, ia fazer empreendimentos. E as pessoas que não tinham autoestima e que não buscavam isso, então tinha aquela pessoa que não tinha um dentinho, ela não conseguia sorrir. Essas pessoas não conseguiam evoluir de cargo. Então olha a importância que a autoestima traz para a nossa vida. Então, se cuidar não é futilidade. E quando a gente acumula incômodos pequenos, tanto de psicológico, emocional, físico, a gente a longo prazo adoece, e adoece de várias formas diferentes. Então, a gente cuidar e peneirar tudo aquilo que nos incomoda aos pouquinhos é um cuidado pessoal. E só consegue olhar para a autoimagem e olhar para o espelho e se sentir bem aquele que já está com todos os pilares desenvolvidos. Então é lindo saber que a gente consegue olhar no espelho e se sentir bem, porque significa que os nossos outros pilares a gente conseguiu trabalhar de forma positiva. Então acho que isso fica de mensagem, se cuidar não é futilidade. A gente precisa se sentir bem se olhando no espelho para a nossa vida ser mais próspera de forma geral. Então, quem quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, entra lá no Instagram, é a minha principal rede de comunicação. Então está @drwilliamortega. É só buscar lá, vocês vão ver um pouquinho do trabalho, um pouquinho dos famosos que buscam a gente, um pouquinho da Academia da Face, do projeto de cursos. Vai ser um prazer conversar com vocês um pouquinho lá. Muito legal. Muito obrigada e parabéns mais uma vez pelo trabalho, por tudo que você faz lá, por tanta gente que você transforma e principalmente por ser esse profissional incrível que faz a diferença nesse mundo. Muito obrigada, viu? Eunice, mais uma vez eu agradeço muito, uma satisfação gigantesca, eu amo vir aqui no seu programa. Volta sempre, viu? Que Deus continue abençoando muito lá e a gente espera você aqui. Toda vez que tiver novidade, é sempre muito bem-vindo, viu? Parabéns, doutor. Obrigado. E para você de casa, foram informações aqui preciosas, né? Para transformar de verdade a nossa vida, como a gente prometeu no começo, né? Espero que tudo isso faça muita diferença na sua vida e que a partir de hoje você comece a olhar mais para esse ponto que é o mais importante, que é a nossa autoestima. Esse programa ele vai ficar inteiro no canal do YouTube. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Eu quero te convidar para seguir o Dr. William, seguir o programa Ressoar, me seguir também. Te desejar uma ótima tarde, um final de domingo feliz aí com a sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!